Pessoal, bom estar aqui com vocês de novo. Espero que todos estejam bem, vocês, seus familiares. E hoje a gente vai tratar um tema um pouquinho diferente do que a gente tem trabalhado aí nos últimos vídeos, né? Então a gente tem visto temas mais de fortalecimento individual, isso é muito importante, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam usando aí as ferramentas que a gente ensinou para vocês. Hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento, porém contextualizado no nosso atual cenário, né? Para a gente que está na linha de frente, para a gente que está atendendo clientes, uma série de coisas mudaram, né? E a gente permanece na intenção de fazer um bom acolhimento, né? De prestar um serviço com excelência para esse cliente que vai até a gente. Então, o que hoje a gente vê? A gente tem distanciamento social, por exemplo. Então, a gente não pode nem se aproximar do cliente, nem dos nossos colegas, a gente não pode estender a mão para o nosso cliente mais. A gente tem um aspecto da máscara, né? Antes a gente não usava, agora a gente usa, o cliente usa. O que isso altera? Como é que a gente lida com tudo isso? E ainda assim, né? Apesar de tudo isso, ainda a gente faz um bom acolhimento, um serviço de excelência. Existem três aspectos que são subjetivos, que fazem parte do atendimento e que são muito importantes para a gente transmitir uma boa mensagem, né? Vamos dizer assim. Que aspectos são esses? A gente tem o contato visual, a gente tem a nossa entonação e a gente tem a postura corporal. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o contato visual. Até porque ele virou estrela, né? Nesse capítulo ele é estrela. Uma vez que a gente está usando máscara, a gente acaba tendo o olhar ali para se comunicar. A gente já falou sobre isso, a gente vai resgatar alguns pontos e vou trazer também para vocês aqui alguns elementos novos aí que eu andei pesquisando, acho legal aqui compartilhar. O olhar, a gente sabe, ele é fundamental na comunicação, né? O olhar fala. A gente consegue perceber dentro da comunicação o que? Se a pessoa está prestando atenção ou não, se ela está gostando daquilo ou não, se ela está desconfiada, se ela desvia o olhar, isso também traz para a gente uma interpretação do que está acontecendo ali. Ou seja, dentro da comunicação não verbal, o olhar tem um papel muito relevante, ele tem um papel muito importante. Ele é tão importante que a gente tem algumas expressões na nossa língua que falam sobre olhar. Uma delas, que é a mais bonita, a gente fala o quê? Que o olhar é a janela da alma. O que isso quer dizer, né? Que para muito além da função de enxergar, para eu não cair, para eu não tropeçar, para eu escrever no lugar certo, para eu conseguir ler, né? Para muito além dessa função, o olhar traz para a nossa comunicação uma série de outros elementos, né? A ponto de ser chamado de janela da alma, né? É como se por meio do olhar a gente conseguisse enxergar um pouquinho além ali do que essa pessoa tem para nos dizer naquele momento. Outras expressões, menina dos olhos, né? Um olhar que não me deixa mentir, e uma série de outros aí que vocês possam se lembrar. Mas tudo isso para dizer o quê? O quão relevante o olhar é. Se vocês repararem, em filme de terror, o que é feito para aquele personagem se tornar aterrorizante? Tem uma única coisa que pode ser feita com o personagem sem mudar mais nada, né, na aparência, que é simplesmente tornar o olhar dele todo branco ou tornar o olhar dele todo preto. Isso aí pra gente basta para essa figura nos aterrorizar, porque a gente não sabe mais para onde ela está olhando, né? E isso nos dá arrepios. O contrário também é verdadeiro. Significa o quê? Quando você quer humanizar um personagem,
isso é muito usado em desenho animado, você coloca um olho nele bastante expressivo, uma sobrancelha bastante expressiva, um olho grande, né? Mas principalmente o olhar, um olho bastante grande, e aí ele começa a passar pra gente sentimentos. Então, sabe aquele filme Carros? Então, né, é um objeto inanimado, é um carro, mas ele tem expressão, e a maior parte, né, ou parte significante do que ele passa é feito por meio do olhar dele. É claro que tem boca, tem outros aspectos, mas o olhar tem uma relevância bastante grande para conseguir nos passar certas emoções, fazer certas conexões, né? Um outro aspecto interessante, o que que é? É o branco dos olhos. Repara uma coisa, gente. Nós somos, dentre os animais, aquele que tem proporcionalmente o branco dos olhos maior do que de outros. Outros animais nem tem, por exemplo, aves, assim, a grande maioria, pelo menos todas que eu me lembro agora, não tem o branco dos olhos. Se tiver, é muito pequeno comparado. Outro, os cachorros e gatos, a mesma coisa, tem, mas é bem menor, né, do que o nosso branco dos olhos. Por quê? Porque pra gente, para nós seres humanos, é importante saber para onde a pessoa está olhando quando a gente se comunica. Quando a gente se comunica com ela, quando a gente estabelece um relacionamento com qualquer pessoa. Quando isso nos falta, isso gera sentimentos desconfortáveis, né, na nossa comunicação. Uma outra coisa muito interessante, olha só, quando a gente estabelece o contato visual, a gente gera um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio é responsável para quê? Ele é o hormônio responsável para que a gente consiga estabelecer uma ligação com outro ser humano, para que a gente consiga criar uma proximidade com outro ser humano. Para isso que o hormônio da ocitocina, ele é gerado, e você consegue, todos nós, né, conseguimos fazer isso simplesmente estabelecendo o contato visual. Então, tudo isso, só para reforçar algumas coisas que a gente já sabia, algumas outras novidades, mas o quão importante é, né, a gente conseguir olhar para a pessoa que a gente está atendendo, estabelecer um contato visual. Lembrando que estabelecer um contato visual não é a gente ficar encarando, mas é a gente sempre que for se comunicar, olhar para essa pessoa. Quando ela estiver falando conosco, a gente olha, né, para dar atenção para aquilo que ela está dizendo para a gente. Se a gente tiver que executar alguma tarefa, inserir alguma informação no sistema, no momento que a gente fala, tudo bem em alguns momentos, mas a gente não pode fazer isso durante todo o atendimento. A gente precisa abrir espaço para estabelecer o contato visual com essa pessoa. Ainda mais agora que a gente tá desse jeito, né, não? A gente tá de máscara. Portanto, olha só, é basicamente um olhar que fala, né? Brincando assim um pouquinho com vocês, mas é bem isso, né? O que a gente vê é o olhar. Então a gente consegue passar muita coisa por aqui, muita coisa importante, né? Simplesmente com contato visual. Agora vocês têm um exercício, uma atividade aí muito divertida que eu espero que vocês gostem de fazer. Então vocês receberam aí, tem algumas expressões, né? Vocês vão primeiro treinar no espelho essas expressões com a máscara, né? Veste a máscara, treina as expressões. Nesse momento não pode falar nada, é só o olhar que vai falar. Você vai treinar, e depois você pode fazer com um colega, com um familiar, alguém que você se sinta confortável. Você vai fazer o olhar, quando você estalar o dedo, a pessoa tem que dizer o que você está passando, né? O que você está expressando com aquele olhar.
E aí você vai treinar, vai experimentar, pode fazer outros que não estejam aí sugeridos na atividade, mas fiquem à vontade, né? O importante é que vocês se divirtam, mas que também consigam usar, né, a ferramenta do contato visual aí de uma maneira melhor nesses atendimentos, uma vez que esse cenário de máscara é algo que a gente vai viver durante um tempo maior, né? Não é uma coisa. A gente deve ter o cenário de usar máscara durante um tempo um pouquinho maior aí do que inicialmente a gente entendeu que fosse ser. Então, agora essa nova realidade. Eu espero que vocês se divirtam fazendo o exercício, tá bom? E relembre sempre da importância que é o contato visual, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até a próxima.